Bem, estamos aqui no segundo programa, né, sobre a memória do INCRA do Rio Grande do Norte, com a minha querida colega Maria das Graças Carmo Inácio, recentemente aposentada, e que eu tive a felicidade de conviver bastante nos meus últimos anos no INCRA. Graça, esse é um projeto, é uma ação de extensão que é uma parceria do INCRA com a UERN, que trata da memória do Rio Grande do Norte. Graça, eu queria que você começasse do começo, você pequenininha, a sua infância, né, as suas lembranças da época da sua infância, para que a gente possa entender a sua trajetória de vida. Certo. Eu tenho um pouco o que falar da minha infância, porque eu não tive uma infância traumática, eu tive uma infância muito feliz, apesar de pobre, mas eu era feliz com meus pais, meus irmãos. Como toda infância, eu brincava, eu estudava e era muito sapeca também, certo? E eu não tenho, o que eu tenho que falar é isso, eu tenho muitas boas lembranças da minha infância. E a sua infância foi praiana, lá em Pirangi, né? Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, mas todo período de férias, minha mãe mandava a gente para Pirangi e eu era lá, tipo cabrita, solta nas dunas. Nas dunas de Pirangi e nas praias, junto com os pescadores. Eu gostava muito desse tipo de coisa. E como teve uma época que eu dava muito trabalho em casa para estudar, e ela me botou para estudar lá em Pirangi, que tinha uma professora, que era dessas professoras estilo antigo, que ainda era um método de palmatória. Se você não aprendesse, você era espancada, né, com a palmatória. Sim. E apesar de tudo isso, eu agradeço, certo? Não achando bom o método na época, eu não achava bom, né? Sim, sim. Mas hoje em dia eu tenho condições educacionais que eu adquiri por força do tipo de educação que minha mãe me dava, certo? Ela tratava a gente assim, botava numa escola mais rígida, com a intenção de educar, de eu ser gente quando crescesse. Sim. Certo? E isso eu aprendi muito lá em Pirangi, gostava demais de lá. Quando passava as férias eu voltava, e nessa época ela me botou para lá, eu passei um tempo morando lá em Pirangi, e eu era assim, frequentava de casa em casa, porque todo mundo me queria nas casas, entendeu? Era uma região pequena? Era uma região pequena, todo mundo se conhecia. Um local pequeno. E graças a Deus eu fui muito feliz nessa época. E a sua adolescência? A minha adolescência é assim, a gente não fazia muito planos quando era adolescente, né? Fazia muito plano, a gente vivia, né? Sim, sim. A gente não fazia planos, quando eu quero ser isso, quero aquilo, né? A gente só pensava nisso, só pensava em uma formatura, quando já estava no segundo grau, que a gente ia pensar no que queria ser. Mas na época de adolescente, criança para adolescente, nessa fase, a gente não pensava muito, a gente só vivia, isso, né? Vivia a época. Uhum. Então, pois é. E você, nesse período que você já estava entrando na idade adulta, você pensava em ser servidora pública? Naquele seu período já era que você entrou na idade adulta, não era comum os concursos, né? Mas tinha oportunidade de ingressar no serviço público. Eu nunca pensei em ser servidora pública. Aconteceu por um acaso. Eu estudei na Escola Técnica de Comércio de Natal, eu fiz contabilidade e arranjei um estágio lá no Ministério da Agricultura. Eu saí do INCRA, eu saí do Ministério da Agricultura direto para o INCRA. Eu era estagiária lá, certo? Na parte de contábil, na parte financeira. A parte financeira me persegue desde o início, né? Então, na época, uma servidora do Ministério comentou que estava havendo uma seleção no INCRA para contrato de estágios. Contrato com uma empresa
de cooperativismo. E ela pediu para eu ir lá conversar com a pessoa responsável para ver se eu conseguia entrar, né? E eu fui, falei na época, a chefe da administração era Rutilante, certo? E ela disse que eu trouxesse o currículo, o pessoal do Ministério da Agricultura fez tudo, meu currículo bonitinho, e eu levei para lá. E tive a sorte, um dos rapazes que estava selecionado desistiu, porque a empresa cobriu o valor financeiro dele, o salário, e ele desistiu, e eu ocupei essa vaga. Então, não foi um caso pensado, eu quero ser servidora pública, não. Foi um acaso que aconteceu. E eu entrei no dia 1º de abril de 1976, no INCRA, certo? Você entrou no INCRA, né? Antes você estava... Não, eu entrei no INCRA, mas não como funcionária do INCRA. Sim. Funcionária do INCRA eu tenho 37 anos, certo. Mas de serviço público eu tenho 43. Sim. Porque eu entrei como contratada, 3 anos de contrato com a Organização das Cooperativas Brasileiras. Isso. Terminou o contrato. E como nessa época esse convênio que tinha com a OCB, com o INCRA, era em todo o Brasil, inclusive tínhamos gente muito influentes em Brasília que pertenciam a OCB, até assistente de ministros tinha, secretárias, tinha muita gente. Então resolveram aproveitar esse pessoal. Nós saímos, terminou o contrato da OCB e nós passamos da OCB para uma tabela especial pelo regime CLT, certo? O salário da gente foi reduzido mais da metade, certo? Para a gente continuar. E nós ficamos nessa tabela especial como funcionária do INCRA, mas não como estatutária, né? Uhum. Até no período houve a última ascensão funcional que teve. Nós fizemos essa ascensão funcional que na época do Collor acabou, né? Isso, o concurso interno para funcionários públicos. E nós, como éramos da tabela especial do INCRA, nós fizemos esse concurso, fomos aprovados e todos foram aproveitados. Só não foi aproveitado quem não quis. Pronto. Então, essa transição da OCB para o INCRA lhe fez, então, entrar no INCRA propriamente dito, isso. Que foi já nos anos 80. Exatamente. É isso? Isso. O que mudou, além do... Você pode falar um pouco mais? Houve um drástico diminuição da sua remuneração. Exatamente. Né? Mas, em compensação, você ali já enxergava uma estabilidade. Exatamente. A gente aprendeu a se adaptar ao novo salário, certo? E conseguimos ficar até se resolver essa transição de tabela especial para funcionário. E nesse período você trabalhava também no setor financeiro? Não, quando eu entrei eu trabalhava no setor de cooperativismo, que era viajando, fiscalizando as cooperativas. Sim. A parte contábil das cooperativas. Mas isso quando você estava na OCB? Quando estava na OCB. Mas no INCRA? No INCRA, aí foi uma das exigências da tabela especial, era que nós ocupássemos a profissão de acordo com a formação. Sim. Quem era técnico de contabilidade tinha que trabalhar no setor contábil ou setor financeiro. Entendi. Quem era economista tinha que ir, quem era advogado tinha que ir para o setor, entendeu? Entendi. Foi uma das exigências. A gente ir para trabalhar na formação que você tinha. Certo. Tipo assim, não era para ter desvio de função. Certo? E dessa época que eu fui trabalhar no setor financeiro. Pronto. E de lá não saiu mais. Não saiu mais. Só para me aposentar. Você não trabalhou em nenhum momento no setor fim, sempre no setor meio. Só teve uma época que eu passei 2 anos, quase 2 anos no Recursos Humanos. Fui CDAS do Recursos Humanos. Certo. Mas mesmo assim na administração. Isso. Né? Aí depois voltei para o setor financeiro. Certo. Quais as suas lembranças do prédio da antiga sede? Quando você entrou foi já
no prédio que a gente saiu do ano passado. Exatamente. A lembrança que eu tenho de lá é uma visão assim paisagística, né? Muito bonita, certo? Aquele prédio pertenceu ao antigo prefeito de Natal, Gentil Ferreira, certo? E na época esse pessoal tinha recurso financeiro para fazer uma residência de acordo com as suas posses, né? Que ali era um bairro nobre. Nobre, Natal, ali era um bairro nobre. Como ele era prefeito na época, Natal, antes dele vender a casa para o INCRA, ele foi prefeito e na época que ele foi prefeito ele morava lá. Então era uma casa muito bonita. Foi modificado muita coisa. E a lembrança que eu tenho era de uma paisagem linda. Ali, tipo antiga, entendeu? Mas muito bonita. Que hoje está as mudanças dependendo do ambiente, de acordo com a necessidade que fosse surgindo, mais funcionários chegando, mais necessidade de adaptar aos funcionários que estavam chegando, foi modificando muita coisa. E aquela parte inicial da entrada, né, que você sempre destaca bastante. Exatamente, ali quando a entrada do INCRA não era ali na Rodrigues Alves, era na Potengi. Sim. Tinha um muro baixinho, certo? No lado esquerdo de quando você entrava era a garagem, que era um caramanchão feito coberto com aquelas trepadeiras, muito bonita. Tinha um chafariz que era uma boca de jacaré, de leão, nas laterais. Era um prédio bonito. Na frente, na entrada ali, tinha 2 pilares que tinha plantas, certo? E era muito, muito bom a visão de ver aquela casa, certo? Com o tempo, então, foram havendo algumas mudanças? A mudança foi se adaptando a cada ano que aumentava a quantidade de funcionários, ia se adaptando, né, às reformas. E algumas coisas, então, foram se perdendo demais. Muita coisa se perdeu. Certo. E qual era o ambiente institucional que você encontrava lá? Assim, você diz em relação a funcionários? Isso, em relação aos colegas. Eu achava que havia mais integração entre funcionários, certo? Comparando com a época de hoje, com a época que eu entrei, até na época que ela chegou também, ainda havia muito isso, integração entre funcionários, certo? Que hoje eu sinto falta disso. Inclusive, certo? Muitos são madrinhos de filhos. Isso, exatamente. Tinha outros colegas. Até casamentos entre funcionários, certo? Isso sempre existiu muito, e essa integração de união de funcionários entre si. A defesa dos direitos, a defesa de lutas específicas. Até o dia que eu saí, eu sentia falta disso. Sim, certo? sim. Essa é a sua maior, digamos assim... Isso. Como é que se diz? Maior dificuldade de entender hoje como é que isso, exatamente. Assim, hoje há mais um distanciamento entre as pessoas. Antes, com essa integração que existiam as amizades dentro do trabalho, mas essa amizade se estendia fora, certo? Isso. Funcionário visitava fulano, entendeu? Churrasco e hoje não. Fim de semana, exatamente. Hoje casa de praia. Amigos não, colegas de trabalho dentro do trabalho. Fora dali, depois do portão, cada um é possível. Cada um tem entendeu? sua vida cada um tem sua vida completamente deslocada dos demais. Outros, né? Exatamente. Com relação aos gestores da época, que foi um período muito longo. Isso. Então passaram muitos gestores. Isso. Assim, quando eu entrei, estava saindo um LACER, por motivos processuais administrativos, ele estava saindo. E na época estava entrando o Dr. Martins. Dr. Martins passou, eu acho que foi na época eu não sei se era superintendente que chamava, se era delegado, certo? Me corrija se eu... Eu também tenho que pesquisar para saber. Exatamente, eu não me lembro se era superintendente ou se era delegado. Certo. Foi o que passou mais tempo. Foi certo? Martins. Exatamente. Depois dele, ele saiu, veio por questões, né, políticas, né, que nomeia um cargo de confiança. Né? Exatamente. Aí ficou o doutor Júlio Nóbrega, doutor Júlio, eu não sei a sequência, assim, quem veio depois, quem veio depois. Eu sei que
passaram muitos gestores, certo? E que o que mais me destacou foram os gestores que eram funcionários. Sim. Tipo Martins, Dr. Júlio, Graça Arruda, Zé Maria, se eu não me engano, Marcílio, não me lembro na época, parece que Marcílio também foi. Marcílio, certo? E teve muitos outros que foram nomeados através de políticas, né? Indicação política. Esse eu fiz questão de não guardar na memória. Não tem muita lembrança desses gestores, né? Não. Qual a contribuição do INCRA para a sua vida? Bem, o INCRA contribuiu para a minha vida, assim, em questão de financeira da minha saúde, que eu tive meu plano de saúde, né, para mim, para minhas filhas. Depois que eu fiquei no INCRA, eu tive condições de voltar a estudar, me formei, certo? E a contribuição que o INCRA teve para mim foi essa, assim, financeira, educacional, certo? E na área da saúde. Que foi uma instituição fundamental para a minha vida. Exatamente. Com ela eu tive que ajudar meus pais, na época que eram vivos, quando eu entrei, certo? Sim. Minha família, certo? E foi uma contribuição muito grande. Isso. Então a sua gratidão ao INCRA, né, enquanto instituição. Aprendi também a conviver com outras pessoas, com os homens do campo. Isso foi uma contribuição imensa também para mim. Era isso que eu também queria perguntar. Isso. Você também, apesar de não estar em campo, né, porque sua atividade era meio uma atividade administrativa, mas você também tinha uma relação muito grande com demais. Assentados. Mas apesar de eu trabalhar no setor financeiro, mas de vez em quando eu fazia umas pequenas viagens. Certo? E isso me fez conhecer mais como era a vida do homem do campo, o homem rural, né? Sim. Isso foi uma grande contribuição que o INCRA trouxe para mim também. Isso. Certo? Bem, Graça, eu queria que você agora destacasse coisas marcantes, tanto Heleno como você, né, são muito conhecidos por isso. Os eventos, né, que são pessoas de frente de eventos, né, que acontecem ao longo do ano no INCRA, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito desses eventos, já que você inclusive sempre participou à frente, né, dessas e de como eles contribuem no sentido de integrar, né, a gente com a comunidade, né, ou entre a gente mesmo. Assim, dentro do INCRA, internamente do INCRA, fora esses eventos que a gente faz para levar brinquedos para as crianças, Natal, um dos eventos há muitos anos atrás que marcou foi uma feira de talento que nós fizemos lá dentro do INCRA, que através dessa feira, uma feira não, foi uma mostra de talentos que nós fizemos lá dentro do auditório, eu acho que passou uma semana. E através disso aí, nós descobrimos que os funcionários não sabiam fazer somente assentamento, não. Eles sabiam fazer outras coisas que ninguém nunca tinha sido. A gente convivendo com eles lá, não sabia que eles tinham esse talento. Apareceu gente pintor, apareceu gente que fazia barro, apareceu tanto artesão legal, certo? Bordadeiras, tudo funcionários do INCRA, certo? Que era tudo ali dentro das suas salas, trabalhando em prol da reforma agrária, mas que por trás tinha outras coisas que sabiam fazer e nunca ninguém sabia. Isso. Certo? Nunca ligaram também de mostrar. Entendeu? Então foi organizado isso e realmente isso marcou, certo? Outro Foi só uma vez que aconteceu? Foi só uma vez, foi. Inclusive quando aquelas duas meninas entraram, a Rose, né? Rose, ela é assistente social, né? E Miriam, que elas foram para o Recursos Humanos, aí pronto, agora vai de novo. Eu ainda fui lá conversar com elas sobre isso, certo? Que eu peguei, as meninas acharam o material que eu tinha, na época que eu tinha feito lá, para elas reviverem, mas só que não deu em nada. Certo. Outro evento interno do INCRA que marcou foi quando foi dado o nome do auditório a um funcionário, em homenagem a um funcionário ainda em vida, porque geralmente só se faz homenagem quando a pessoa morre, né? Assim, de botar o nome da pessoa. Isso. Foi feito um evento para colocar o nome do funcionário
no auditório, que eu achei isso de maior relevância, certo? Sim. E foi convidado todos os funcionários aposentados para participar. Diz que foi uma festa linda no auditório, para dar o nome do auditório a esse funcionário que ainda estava vivo e estava se aposentando. Com homenagem aos aposentados que tanto deram seu suor à instituição. Aí colocaram o nome do auditório João Gomes da Silva, Sim. que era um funcionário, era um motorista, e ele era muito dedicado ao trabalho, certo, dele. Eu sei que, enfim, foi feita essa homenagem. Uma justa homenagem que eu achei justíssimo, um negócio que marcou, certo? Que eu acho que, não sei se no Brasil já alguém tinha feito isso, certo? Sim. Isso marcou. E foram esses 2 eventos que eu achei que marcaram. O resto foram mera consequência dos que vinha acontecendo, né? Participação de Dia das Mães, festa natalina para as crianças. Eu acho louvável fazer no interior, porque aqui é muito fácil. Aqui no Natal você passa no canteiro, vai ali na favela e distribui um presente, mas lá no interior ninguém quer ir. E é o nosso público, né? Que é nosso público, exatamente. Entendeu? Aí eu acho sempre louvável fazer isso, certo? Isso. Eu queria também que você destacasse entre os colegas ou entre pessoas beneficiárias, enfim, que se destacam no seu modo de ver, né? Enquanto funcionário do INCRA, né? Isso. Pessoas marcantes, existem várias, certo? Assim, como amizade, eu tenho... Para mim são marcantes, são todas, desde o funcionário da portaria até o superintendente, para mim são marcantes, certo? Agora 2, assim, que eu acho que merece destaque, certo? Foi um deles já se partiu, que foi Martins, que foi um dos servidores que, por ele ser da casa, que passou mais tempo como gestor do INCRA, né? Sim. E teve uma participação dele lá muito, muito boa. E outra era a Graça Arruda, certo? Por ela ter se dedicado, ter se dedicado exclusivamente ao INCRA, em detrimento até da própria vida pessoal dela. Sim. Certo? Ela foi muito honrada lá no INCRA, também foi muito criticada por conta disso. E eu acho ela uma pessoa excepcional, assim, com maiores destaques, certo? E ela, só interrompendo, mas ela entrou justamente no período que você entrou. Foi, no mesmo dia que eu entrei, exatamente, no mesmo dia. Certo? E ela, por ter ficado um tempo como superintendente, a dedicação exclusiva que ela tinha, não só como superintendente, mas até hoje ela tem uma dedicação exclusiva ao INCRA. Isso. Entendeu? Assim, ama o que faz, certo? Boa funcionária. Eu acho ela um destaque lá no INCRA, certo? Sim. Zé Maria também foi muito destaque lá pelas coisas pela essa parte que ele falou de integração com o pessoal, de participar das feiras, que até hoje, depois que ele saiu, como o Heleno falou, depois que ele saiu, o INCRA parou de participar de eventos fora do INCRA, Sim. certo? Dessas feiras, festa do boi, tudinho, eu acho que ele também merece um destaque. Certo, ótimo. E o que é que você sente mais falta do INCRA que você, durante essa trajetória, o que é que você sente mais falta no que tinha em algum tempo atrás e hoje você não vê mais? É exatamente a integração entre as pessoas. Volta a questão da integração. Da integração entre as pessoas, certo? Mais integração, mais solidariedade com um com o outro, certo? E mais amizade. E menos individualismo. Menos individualismo, essa história de você ser colega solar, certo? Saiu de lá, esqueceu que existe funcionários do INCRA, certo? Que são seus colegas. Não quero dizer com isso que você esteja o tempo todo na casa da pessoa. Sim, claro. Não, de jeito nenhum. Mas que na época no começo, lá para trás, essa integração era mais existencial. Isso. Entendeu? Ou seja, as pessoas que eram colegas na instituição também eram colegas fora da instituição. Certo? Também fora da instituição. E hoje eu sinto mais o distanciamento entre as pessoas, certo? Lá do INCRA. Assim, a não ser quando a gente faz um evento que está todo mundo lá, tá naquela hora ali. Depois, acabou. Cada um vai para as suas salas. Sim. E acabou. E acabou.
Você foi aposentado, né? Você não se aposentou. Você Exatamente. foi obrigada a se aposentar. Nesse tempo que você passou lá, que era que dava mais prazer, digamos assim, quando você ia para o INCRA? Que era quando você acordava assim, dava aquele prazer de fazer na instituição? E isso, até hoje, eu sinto falta do meu trabalho, do setor financeiro, que eu adoro trabalhar no setor financeiro. Eu ainda hoje, quando falo com uma pessoa, minha gente, vai lá na minha sala, eu continuo dizendo isso, certo? A parte de trabalhar no setor financeiro. Porque lá eu, apesar de ser do setor financeiro e ser a parte que eu não precisava viajar, mas que estava todo mundo integrado a mim, certo? Isso. O setor financeiro fazia parte como setor pessoal, todo mundo depende de lá para resolver alguma coisa. Seja uma diária, seja um fornecedor. Exatamente, é isso que eu sinto falta, de ver as pessoas lá na minha sala, conversando para eu resolver problemas, certo? E essa parte aí Você que tinha o dinheiro na mão. Exatamente. Então você era muito importante, né? Graça, como é que você sintetizaria o INCRA? Que palavra você sintetizaria o INCRA? Eu continuo dizendo a mesma palavra: integração. Integração com o homem do campo na cidade, integração com o homem da cidade no campo, levando conhecimento, embora que esses conhecimentos, essas ajuda tecnológica, essa ajuda que o governo dá para integrar o homem do campo, ter uma assistência técnica, o homem da cidade levando para eles, e eles vindo buscar também conhecimentos aqui, resolver esses problemas, essa integração que existe entre o homem do campo e o homem da cidade, através do INCRA. E que mensagem você deixaria para os mais jovens, já você se aposentando? Que mensagem de incentivo você deixaria para a gente que vai continuar nesse barco? Que continue no seu legado de assistência ao homem do campo, que dê mais condições para eles de resolver a vida deles, e que nunca deixar de lado o propósito de ajudar o homem do campo, que é um dos principais objetivos do INCRA. É isso, a colonização e reforma agrária em prol do homem do campo, né? Então, que ele se integre mais, certo? Que a gente sempre tenha isso como foco. Como foco, o nosso exatamente. Foco é o homem do campo. O homem do campo, exatamente. Isso. Muito bem, obrigado.